Deixamos nosso Airbnb em La Paz numa manhã de domingo, a caminho do nosso último trecho interno. A gente tá na rodoviária agora. Nosso Airbnb pra cá foi uns, acho que nem 10 minutos, rapidinho. Aí a gente pagou 19 bolivianos. E aí aqui na Bolívia, a gente aprendeu com o nosso erro, né? Então, quando a gente tava em Sucre, a gente quis comprar na hora. Que a gente chegou na rodoviária e já comprou. Então aí, quando a gente chegou aqui, a gente tem que ir no guichê da companhia e tem que perguntar qual que é a plataforma. Aí a gente tá esperando pra sair com a plataforma. Outra coisa também. Em toda rodoviária você paga uma taxa de R$2,50 pra embarcar. E aí agora a gente tá indo pra Copacabana. E depois de Copacabana, quando a gente chegar lá, a gente vai pegar um barquinho pra atravessar pra Isla del Sol. E aí a gente estará no lago mais alto do mundo. Eu não lembro quanto tem de altitude. Quanto? Não sei. 4.000 e pouco. Galera, a gente acabou de comprar a taxa de embarque aqui do lado no negócio de informação. Daí foi R$2,50 mesmo. E aí na hora que eu fui comprar, a moça, eu falei espanhol e ela perguntou se eu era brasileira. Aí eu falei que sim. Aí eu perguntei se era por causa do sotaque ou da aparência. E ela falou que eu faço sotaque em espanhol. E começou a falar comigo em português. Eu achei legal. Uma das primeiras vezes que alguém fala em português com a gente. Não, mentira. O guia ontem lá da outra gente falou em português também. A segunda vez. Enquanto isso, essa cadeira de massagem era uma das coisas favoritas da Catarina na Bolívia. À medida que o ônibus ia se distanciando de La Paz, encontramos mais e mais zonas rurais com pequenas vegetações. Para chegar em Copacabana, é necessário descer do ônibus em São Pablo de Chiquina e fazer a travessia do Lago Titicaca, por R$2,50 bolivianos. Qual que é a nossa... aquele ali? Diferente de cidades grandes, onde temos uma balsa para fazer a travessia de todos os veículos, lá é tipo uma jangada, então cabe uns 2, 3 veículos por vez. Olha o ônibus lá. Gente, a gente acabou de fazer a travessia, a gente tava do outro lado da Tiquina, aí a gente pegou esses lanchinhos aqui e fizemos a travessia de lanchinha, foi bem rapidinho. E agora a gente tá esperando o nosso ônibus terminar a travessia pra gente terminar a nossa viagem, concluir nossa viagem pra Copacabana. E foi bem legal, o que você achou? Deixa eu te filmar. Foi bem legal, parece a travessia pra Ilha Bela, tranquilinho. De lancha, né? Balança até menos. E é bonitinho, porque tem os patinhos. Bem legal, bem bonito. E aqui a gente tem o Lago Titicaca. É bem bonito, de verdade. A gente tava vendo num caminho durante a vinda, é muito bonito. Pessoalmente também é bem bonito também. E parece clarinho, ó. Não sei se lá pra lá é mais escuro, mas aqui, ó. Aqui embaixo tá bem clarinho, ó. Aí tem vários desse pássarozinho aqui local. Parece um pombo. Não é um pássaro, sei lá o que ele é. Acho que é uma gaivota, cara. A gente chegou em Copacabana, acho que era umas 11h45. Aí a gente desceu a rua e quando a gente tava descendo a rua, a moça tava perguntando se a gente ia pra Isla del Sol. A gente falou que sim, a gente falou que era só o transporte, não era o passeio. Aí a gente fechou lá com a moça, aí a gente aproveitou pra deixar as malas de mão lá. E agora a gente parou aqui no restaurante pra comer, porque a nossa lancha sai 1h15. 1h15 a gente tem que encontrar o pessoal. No restaurante a gente pediu o menu do dia, que é 40 bolivianos, né? Aí o prato de entrada é uma sopa, mano. Tá um calor de 30 graus. E a gente vai comer sopa aqui de entrada. E o prato principal a gente pediu peixe frito. Trucha la parrilla. Tão gostoso comer uma sopinha. Um calor de 32 graus. Uma coquinha quente. E o pãozinho. Pãozinho com molhinho. Agora sim, um prato de verdade. Pedi peixe frito. E aí veio esses belos acompanhamentos. Sobremesinha saudável do nosso prato do dia. Eu já comi o meu. Comeu nada, comeu dela. Galera, eu e a Catarina estamos indo pra Isla del Sol. Pagamos 40 bolivianos na... Não posso nem chamar isso de lanche nesse barco aqui pra atravessar. É 1h30 de percurso. E aí eu vou dar um geralzinho aqui pra vocês darem uma olhada como que é o barco que a gente tá. Ó, a gente tá sem colete, tá? Tô só com o meu negocinho de pescoço aqui.
Tem Coca-Cola regional deles, combustível, ovo, nossas malas aqui, cervejas, muitas cervejas, flores, palomitas, pipoca. Chegamos, galera. Agora a gente tem que subir um monte de escada pra chegar no nosso hotel. Ó. Chegamos na nossa hospedagem, caminho que era pra levar tipo uns 3 minutos andando, a gente levou uns 15 por causa das malas e não sei se a altitude pegou também na hora de subir as malas na mão. Aí a gente teve que pagar 10 bolivianos na chegada e agora a gente tá com a tarde livre. Acho que eu vou dar uma descansada aqui, tirar uma sonequinha. Eu tô muito cansado, eu vim dormindo no barquinho até aqui. Já tá no quarto, Catarina já tá deitadinha aqui, é bem pequenininho. Mas parece bem confortável. O banheiro aqui, organizadinho. Chuveirinho. Ah, não tinha visto. E aqui tem a vista também do Lago Titicaca. Café da manhã, incluso. Suquinho de laranja, manteiga, queijo, pão, banana, água pra fazer chá. E é isso, galera. E essa vista aqui, ó. Isla del Sol, uma ilha no meio do Lago Titicaca, o lago mais alto do mundo, localizado a 3.812 metros acima do nível do mar. Segundo a mitologia inca, foi das águas do Lago Titicaca que o deus do sol Inti enviou seus filhos Manco Cápac e Mama Ocllo para fundar o Império Inca e trazer sabedoria ao povo. Catarina e eu já havíamos decidido realizar a trilha apenas do lado sul da ilha. A gente sobe 5 degraus e descansa 10 minutos. Nossa, cansa demais. A altitude pega bastante. Na moral, cansa muito. Meu, tava 30 minutos pra chegar no Templo do Sol. E a gente tá, tipo, muito tempo já subindo. Que a gente vai subindo e vai parando. Cansa demais. De verdade. Devido ao cansaço de toda a viagem e a fadiga que seria andar 11 quilômetros em uma altitude beirando mais de 4.000 metros. Acho que a gente chegou no topo da ilha. Mas ainda tem esse caminho aqui, ó. Tudo aquela montanha ali, ó. No finalzinho. Ali, ó. Não sei se é esse pedaço de terra aqui. Ali na extremidade. Ali já é o Peru. Legal, né? A gente tava indo pro Templo do Sol, mas a gente acabou desistindo porque... Mano, a gente não encontrou outras pessoas fazendo a trilha pro Templo do Sol. A gente perguntou pra um senhorzinho que ele falou que tinha mais 2 quilômetros. Tipo assim, o caminho tava meio esquisito, meio vazio, sem ninguém. Eu comecei a ficar assustada, eu falei que eu queria desistir. Aí a gente vai desistir do Templo do Sol. Tô cansada. Nossa, é muito ruim fazer trilha com altitude. Porque a gente dá 10 passos e precisa sentar pra respirar. Gente, voltamos atrás. Vamos pro Templo do Sol. Só que por outro caminho agora. Porque a gente não vai conseguir chegar no norte da ilha. Porque é tipo, sei lá, 12 horas caminhando. Aí é melhor a gente ver uma ruína do que ir pro mirador. Porque mirador tem em qualquer lugar. Eu acho que é ali embaixo, ó. Cheio, tem gente lá. Pouca, mas tem. As únicas coisas que era possível ouvir durante a nossa caminhada era a nossa respiração ofegante, os pássaros uma vez ou outra e a vegetação. Era uma paz e uma tranquilidade muito grande, mas ao mesmo tempo um enorme estranhamento, pois isso fugia muito da nossa realidade. Então isso meio que me assustava um pouco. Não é difícil, só o caminho que é, tipo, só o começo que tem as escadonas lá, que cansa pra caramba. E tipo, eu não sei se foi o horário, mas a gente não tava encontrando ninguém durante a nossa trilha. Aí a gente tava fazendo a trilha por baixo, aí a gente mudou pra fazer por cima. E aí quando a gente começou a fazer por cima, a gente encontrou mais pessoas voltando. E aí a gente tá vendo aqui de longe, parece que tem gente lá no Templo do Sol também. Então eu acho que agora a gente vai descer até lá. Não sei como a gente vai fazer pra voltar agora, né? Se Deus quiser, vai ter um barquinho nos esperando lá embaixo. Daí, tirando esse ponto que é meio sinistro o caminho, porque ele é vazio, a gente veio no mirador aqui em cima, né? E tinha um pássaro esquisito. E a gente achou uma cabeça de... não sei se era de lhama ou alguma coisa. Então parecia um lugar meio de ritual.
Tinha energia meio esquisita. Nada contra os incas. A gente tava aqui, ó. Onde que a gente já tá? E o templo é aqui embaixo, ó. Ai, nunca mais quero fazer trilha na minha vida. Porra, tem uma cruz andina ali. Chegamos. Cansei. Mano, isso aqui foi só descida. Imagina quando a gente tiver que subir de novo. Meio-dia e 16. Acho que a gente começou a subir umas 10 horas, eu acho. Umas 9, 10 horas. Se perdemos, desistimos. Retomamos o rumo e finalmente chegamos no Templo do Sol. O Templo del Sol é 100% construído em pedras. Então é muito legal você ver os detalhes da porta, das janelas, todos se alinhando pro lado leste, que é o lado onde o sol nasce. O Templo do Sol foi construído pelos Incas para fazer adoração ao Deus do Sol. E além disso, eles utilizavam os governadores Inca para fazer o seu descanso e seu repouso aqui durante as viagens. O lugar é bem bonito. Gente, esqueci de filmar. A gente parou num lugar aqui para almoçar enquanto a gente tava subindo a ilha de volta. A gente vai pagar 60 bolivianos pelo menu do dia. Aí vai vir a sopa, o prato principal e eu não sei se vai vir a sobremesa. Sopinha de quinoa hoje, tá gostosinha. Pratinho principal, acabou de chegar. Batata, peixe, tomate e arroz. Gente, a gente almoçou, né? Aí a gente andou 5 minutinhos já. Olha onde que a gente tá. Pertíssimo da nossa hospedagem. Eu acho que nossa hospedagem é aquela ali, ó. Aqui, ó. Nossa, não acredito. A gente deu uma voltona, subiu as escadas incas, caramba, 4. Achou a mesa de oferenda. O pássaro estranho. Pra no final, a gente pegou outro caminho na volta aqui que tá muito mais rápido e muito menos íngreme. 20 minutos, como a nossa amiga Tcholita falou. Tá muito bom o almoço falando nisso. Aí agora a gente vai ficar a tarde livre, porque a gente já gastou todas as nossas energias subindo as escadas incas. O que é essa fonte? É a fonte da juventude. Mas não tem que passar no rosto? Tá gelada. Tem que passar os 3, ó. Aquela lá não tem água, essa daqui, ó. Só no meio e essa aqui. Eu acho que é esgoto, mas não tem. Não é esgoto. Nossa, gelado, hein? Ai, dá de óculos. Vou tirar. Vai cair, vai cair. Muito bom. No verão. O calor. O sol. É isso? Agora seremos a sempre? Sim. Eu não muito, que eu passei pouco no meu rosto, né? Ela vai de novo, que ela achou que não foi suficiente. Vai na do meio agora. Não, mas depois foi ali. Ah, agora sim. Lava até o cabelo. Pra não ter cabelo branco. Estamos descendo a escada Inca agora. Galera, depois de 14 dias intensos, chegou o final da nossa viagem. Estamos aqui no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, onde tudo começou. Só que a gente tá com um membro a menos, né? Que a gente tá sem a Vitória. Sobre a viagem, cara, foram dias incríveis, sensacionais. Agora eu tava falando com o policial antidrogas
Cara, e une tudo isso que falam mesmo, tipo, é surreal de incrível as paisagens, a cultura boliviana também como um todo é muito boa, mas pra mim o que vai ficar marcado mesmo, eu acho que foi o tour de 3 dias no Uyuni, que é uma experiência única e surreal. Bolívia como um todo, assim, tirando a parte de La Paz, que eu não gostei muito, assim, eu achei bem cidade grande mesmo, sabe? Meio muvucado, as pessoas meio ignorantes e tal, não gostei muito. Mas de resto, assim, super aproveitei a viagem, gostei dos lugares que a gente foi, Isla del Sol, a gente passou por Copacabana, não ficou lá, né, só deu uma passadinha, Sucre principalmente, Uyuni, tipo assim, sensacional, sensacional, gostei muito da viagem e dei mais um check aí no país da América do Sul. Agora vamos pra nossa convidada aqui, não convidada, né, que você planejou a viagem também, o que você achou? Esqueci o que eu ia falar. Não foi combinado, tá? Assim, muito legal, Sucre. O Uyuni é magnífico, é muito bonito. A Laguna Colorada é a paisagem mais linda que eu já vi na minha vida inteirinha. Mas assim, La Paz deixa muito a desejar, muito. Ainda mais por falarem que é uma capital, né? Sim. Uma pseudo-capital, porque não é capital, capital é Sucre. Deixa muito a desejar. Parece que os latinos daqui querem ser americanos, que a gente chega falando rola, eles já falam rola, rola! E eles chegam respondendo com hello, sabe? É bem chato, mas a cultura é bem legal. Vale a pena visitar. Assim, tipo, em relação aos guias, né, que nem a Catarina falou. Tipo, todos os guias que a gente pegou dos passeios, a maioria falava inglês, falava muito bem por sinal, tá? E sabia que a gente era brasileira e sabia que a gente entendia também um pouco inglês. Mas a partir do momento que eles sabiam que a gente entendia inglês, mas pra gente é melhor o espanhol, né? Porque a gente tá na América do Sul, sabe? E eu quero e gosto de ouvir e falar o espanhol também. Mas parecia que a partir do momento que eles viam que a gente era brasileiro e entendia inglês, eles tacavam foda-se, sabe? Então não ficava muito inclusivo pra nós brasileiros. Isso que a gente falava inglês, imagina pra brasileiro que não fala nem inglês nem espanhol, sabe? Porque o espanhol deles é muito fácil de entender também. Mas enfim, são os meros detalhes aí que não fazem a viagem deixar de ser atrativa. Mais alguma coisa? Salve pra nossa amiga Anne, Steve e Júlia. E se vocês gostaram dos vídeos, deixa o like em todos os vídeos, se inscrevam no canal e vamos ver pra onde que a gente vai no ano que vem. Fica aí o mistério que a gente também não sabe. Tchau. A gente acabou de passar por uma verificação de droga. E aí os policiais mandaram descer do ônibus. E aí escolheram umas maletas lá. E estão averiguando se tem droga dentro das maletas.